Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção do mundo Monte Rubro para o The Sims 3. Hoje vamos fazer dois lotes, o cemitério, que é um dos lotes comunitários que ainda estava faltando, e uma fazenda. Como vocês sabem, esse mundo está sendo feito usando apenas o jogo base, então possivelmente depois eu faço uma versão dele com algumas expansões, como pets e estações. Então já me diz aqui nos comentários, qual expansão você mais gosta ou acha mais necessária para esse mundo? Dependendo do que vocês me falarem, eu posso pensar em fazer lotes adequados para isso. Vou usar o cemitério de Sunset Valley como base. Apesar de mudar tudo, posso reutilizar as lápides e ter uma boa noção do que um cemitério do jogo base precisa. Digo isso porque muitas vezes eu acabo confundindo o The Sims 2 com o 13 e 4. E para não fazer um levantamento de tudo que precisamos no lote, eu acabo usando o original e me poupa bastante tempo. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo e lá na página inicial do canal. Se puder, passa lá e se inscreva! Vocês podem ver que eu coloquei o telhadinho terracota no mausoléu, apenas para combinar com os telhados padrão desse mundo. Me conta, já coloquei todos os lotes comunitários do jogo base ou ainda falta algum? Como vocês viram, o terreno não é plano ali, e eu queria isso mesmo, porque às vezes é chato fazer lotes em terrenos nivelados, e como o cemitério não vai estar para download, não tem problema, né? Quando eu faço lotes para vocês baixarem, eu dou preferência para construir tudo no retinho. Isso facilita para quando vocês baixarem o lote, para adequar ao terreno, mas confesso que eu adoro quando o terreno não é regular. Vou adequando um pouco no modo de construção e depois eu volto para o cal, para suavizar um pouco o terreno. Depois, volto no jogo para adequar mais uma vez os detalhes. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu realmente recomendo vocês entrarem no nosso grupo do Discord. Eu já perdi as contas de quantas pessoas com dúvidas ou problemas o pessoal do grupo já ajudou. É uma comunidade onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa, além de poder compartilhar o que estamos fazendo e, vez ou outra, ver spoilers do que eu estou fazendo. Na frente, eu quis colocar os ciprestes, formando um caminho, e na verdade era também a ideia para frente da mansão Monte Rubro, mas no fim achei que não funcionaria porque teria entrada de carro, pedestre. Aqui, o cemitério, só temos a entrada de pedestre. Depois, em off, eu coloco o caminho de terra, que são aquelas calçadas. Já viu a playlist de construção de Monte Rubro? Eu vou deixar aqui em cima no card e também no final do vídeo. Como eu disse, volto mais uma vez para o jogo para adequar as mudanças no relevo que fiz no cal. Tudo para ficar bem certinho. Agora você pode doar qualquer valor clicando no botão Valeu, que fica próximo ao like. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e, se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Agora vamos à fazenda. Vou usar uma casa grande, que fiz num dos últimos vídeos, e construir ela num terreno de 40 por 20, justamente para depois vocês poderem colocar em lotes maiores, de acordo com o tamanho disponível que tiverem. Aqui vamos usá-la em um lote de 64 por 64, então se depois você quiser colocar algum outro lote, como por exemplo aqueles da Store, pode demolir essa ou outra que eu já fiz e colocar no lugar. Agora são 4 fazendas em lotes desse tamanho, e também temos um lote comunitário, totalizando 5 lotes de 64 por 64. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e o seu comentário importam muito mais, além de que eu adoro saber se vocês estão gostando do mundo. Esse não é o primeiro mundo que eu faço, já fiz vários, você pode ver e baixar todos eles lá no meu blog. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Também não é o primeiro mundo que eu faço usando apenas o jogo base. Eu já fiz uma ilha que se chama Ilha Pequena, que na verdade são 3 ilhas. E lá nem rua temos, é bem pitoresco. Uma vez também me pediram para fazer um mundo para desafios, do tipo desafio de ilha deserta ou coisa do tipo. O que vocês acham disso? Gostariam de ver um mundo assim?
Eu coloco a casa do lado esquerdo do lote e vou adaptar tudo para ter uma cerca ao redor. Celeiro, lago e plantação. Aqui vamos ter todas as plantas do jogo base. Eu queria fazer cada fazenda com um tipo de produção diferente, mas acabei colocando de tudo. Depois, no seu jogo, você pode mudar isso e fazer o cultivo que achar melhor. No lago, eu resolvi fazer uma pequena ilha, colocar uma ponte simples e um banco. Depois, em off, eu coloquei peixes nesse lago e nos outros das outras fazendas. Voltando ao cal, eu faço a ligação das entradas com a estrada. Isso é meio inútil, porque depois, quando eu fizer a textura automática do mundo, tudo deve sumir. Mas, pelo menos agora, fica um pouco mais bonito de se ver. Quem viu a construção da mansão Monte Rubro sabe que nos fundos dela tem uma passagem na cerca. E eu pensei em colocar uma casinha pequena no lugar onde fizemos o cemitério. Mas, olhando agora, por que não fazer essa ligação com a calçada de caminho de terra com o cemitério? Agora também aproveito para colocar os postes de iluminação aqui na frente e também na frente da fazenda. Em outro momento eu preciso colocar em toda a estrada, mas não será hoje. Também já vou acrescentando a vegetação, que basicamente são as árvores uva-espinho grande e pequena, o abeto grande e pequeno e o carvalho também nesses dois tamanhos. Nesse momento, o critério para colocar as vegetações é ir preenchendo os espaços vazios, sem parecer muito artificial e também não colocando muitas árvores. Eu imagino que para muitos de vocês deve ser bem chato ver esse processo de colocação de árvores e vegetações. Mas como o pessoal que comenta pediu para mostrar tudo, estou tentando mostrar. Por isso que eu digo, é muito importante que vocês comentem. Assim eu sei o que vocês gostam e também o que vocês não gostam. Então eu faço mais do que vocês querem e menos do que não querem. Todo comentário é válido, desde que não seja ofensivo. Me ajuda a melhorar para vocês e para mim também. Sim, quando fazemos mundo, pelo menos no meu caso, eu fico entrando no editar no jogo e saindo quase o tempo todo, principalmente quando eu estou fazendo lotes. Isso é muito bom para manter eles mais integrados ao meio. Coloco um portão e faço o caminho de terra que leva à mansão Monte Rubro. E sim, isso me incomodou um pouco, porque temos um portão de um lado e não temos do outro. Eu cheguei a cogitar de colocar um outro portão do outro lado do cemitério, mas fui mais forte e venci meu toque. A mesma coisa com o lago desse cemitério. Eu queria colocar um no centro ou então colocava dois, um de cada lado. Mas no fim, consegui me policiar e fazer como deveria. Não esqueça de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixo vocês com o tour nos 2 lotes. Até o próximo vídeo!